Amigos do Complexo Luz e Alegria de Comunicação, nós estamos hoje fazendo um trabalho diferenciado aqui nas instalações do Complexo, onde nós estamos recebendo aqui a visita do Dr. Maurênio Stort, onde tem raízes e laços familiares com Frederico Westphalen, né? E o Dr. Maurênio, ele é da família Gadonski, Binotto, onde é casado aí com a Rejane, né? A Rejane, que é filha, né, do Apolinário Gadonski e também da Elíria Gadonski. Doutor Maurênio, prazer em recebê-lo aqui no Complexo Luz e Alegria, nessa oportunidade, nesse sábado, inclusive um sábado até que com o sol aparecendo lá fora. Obrigado, bom dia, obrigado pelo convite, é com muito prazer que eu estou aqui. Já venho a Frederico há 24 anos. Frederiquense já por adoção, e me sinto muito à vontade aqui em Frederico, e agradecer a ti e ao Rogério também pelo convite. E, enfim, que eu puder colaborar com a cidade, com a região, estou à disposição. Muito bem, está o Rogério também Azevedo, né? Empresário aqui da Universo do Turismo, de Frederico Westphalen. Estamos nessa roda de conversa aqui, nesse sábado aqui no Complexo Luz e Alegria. Tudo bem, Rogério? Bom dia, Marco. Bom dia, doutor Maurênio. Uma satisfação receber o doutor quase frederiquense aqui conosco nessa manhã. E o doutor Maurênio é uma pessoa agradável, que nós tivemos o prazer de conhecê-lo há poucos dias. E possivelmente será um parceiro nosso num grande projeto que nós temos para Frederico e região no futuro breve, né? Exatamente, novidades muito boas aí para o nosso futuro aqui em Frederico Westphalen, e principalmente voltado à área do turismo, né? Sim. Nós estamos aqui no interior do Rio Grande do Sul, 400 quilômetros de Porto Alegre, quer dizer que para nós, assim, para alavancar a nossa região, eu não vejo outro caminho a não ser aquela maior indústria, que é aquela sem fumaça, né, que é chamada de turismo. Mas, doutor, eu vejo que o senhor também tem lançado agora recentemente o seu livro E Agora Como Eu Toco o Meu Negócio. É um livro que o senhor lançou, o seu quarto livro, né? Onde fala muito sobre o que a gente passou na pandemia, voltado aos negócios, e como é que agora, como é que as empresas estão se readequando no mercado aí com pós-pandemia do Covid. Exatamente. Na verdade, eu sempre tive, antes da pandemia, me chamava a atenção, a gente como consultoria, nós temos escritório em Porto Alegre, São Paulo, mas a gente teve a felicidade de participar de grandes projetos industriais. O Rio Grande do Sul teve ciclos, né? Ciclo do frango, ciclo agora do azeite de oliva, do vinho, e nós como consultoria participamos muito desses ciclos, ou comprando empresa, ou vendendo empresa, ou desenvolvendo empresa, e eu sempre me relacionei muito com os donos das empresas, e é uma geração que está na minha idade, 60, 70, 80 anos. E eu comecei a perceber a migração da segunda, ou às vezes até a terceira geração, e muitas vezes a dificuldade do fundador não saber conviver com o mundo da tecnologia. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, que criou aquele trauma enlouquecedor de não saber o que fazer, como que as empresas iam sobreviver, me ocorreu fazer o livro exatamente nessa visão de transição entre o mundo que eu chamo de tijolo e o mundo online, né, que é o que o processo da tecnologia vem tendo. E a gente percebe, hoje eu recebo, imaginar, 10 contatos por mês, 5 tem a ver com o mundo da tecnologia. E isso para nós é muito relevante, a gente mesmo tem que reaprender todo o tempo, e o livro é uma passagem, é uma lembrança dessa etapa, digamos assim, do mundo real, das empresas de tijolo, para o mundo online, que é o que está acontecendo hoje. Mas agora a gente já não se fala mais em negócios sem o digital e o real. O negócio tem que ter os dois, né? E o turismo, principalmente, eu brinco, o turismo moderno não está mais no turista, está no celular, porque é ali que o turista identifica destino, avalia hotel, avalia essa mudança, e o livro foi um pouco disso. Convidei como prefácio o Batalha, que é quem trouxe o Burger King para o Brasil, é um cliente nosso da área de azeite de olivas aqui do Rio Grande do Sul, e um português também, o Arthur Mendes, que eu conheci, é um empresário muito bem sucedido em Portugal, que concordou em participar.
Então, para mim, foi uma alegria e é uma forma de deixar um legado, né? E é também de reflexão, acho que, sobretudo, reflexão do que acontece. A gente tem o dever de passar isso. Então, o livro é um veículo de conceitos, nada mais. Doutor, ainda com base no seu livro aqui, o que o senhor acha que foi mais difícil? A capital ou o interior, cidades menores, nessa pós-pandemia e nessa adequação da velocidade da tecnologia? Até porque o senhor deixa muito claro que nós, no Brasil, já estávamos muito atrás comparado com os Estados Unidos, com outras realidades fora do Brasil nessa questão da tecnologia. Avançou para eles, ainda partindo do ponto de partidas com a qual eles já estavam na nossa frente, e avançou significativamente para nós, assim, para nos adequarmos. Mas comparado à questão de empresas, né? As empresas hoje da capital, comparado às empresas do interior, essa dificuldade da adequação a essa velocidade da digitalização? Eu acho que a diferença diminuiu muito. Antes do mundo, digamos, do processo tecnológico como um todo, era muito característico em mega empresas em torno às capitais, né? Empresas de 500 milhões, 1 bilhão, e as empresas do interior fazendo um caminho mais local. Com a possibilidade de, através do www, tu acessar qualquer negócio em qualquer lugar do mundo, essa diferença diminuiu e as empresas do interior perceberam que elas são capazes, e são capazes. A gente vê cases, eu viajo muito no interior do Rio Grande do Sul, eu vejo verdadeiros fenômenos empresariais acontecendo, brigando com empresas chinesas, não estão brigando mais com empresas brasileiras nem gaúchas, brigando com empresas chinesas. E isso é um benefício que a tecnologia trouxe. Hoje, toda empresa tem a informação à disposição por um clique dentro do computador ou do celular. E isso fez com que o conhecimento tivesse um tempo uma distância muito menor que acontecia. Então, eu diria assim que, além disso, claro, aí tem as vocações, né? Que é um pouco, eu acho que o Rogério também coloca aqui, vocação agrícola, vocação de máquinas. Eu dou um exemplo que para mim é um case. Nós fizemos o hotel numa cidade chamada Não Me Toque, que é no caminho aqui para Frederico. Quando nós fomos fazer o processo do hotel de Não Me Toque é uma cidade que tem 5 mil habitantes, e nós íamos colocar lá um hotel da rede Accor, que é uma rede internacional, uma das maiores do mundo. Os diretores da Accor de São Paulo não acreditavam que a Não Me Toque tivesse um hotel com essa dimensão. Aí veio um diretor para autorizar o hotel, porque não conseguia imaginar que uma cidade daquele porte pudesse ter um hotel que hoje está lá e que ajuda a própria feira do agronegócio que tem todo ano. Então, e não tem problema de ocupação, por conta da JAL, da JAN, da Estara, do turismo, do agro que acontece. Então, são potencialidades que muitas vezes estão adormecidas, e essas potencialidades, os visionários conseguem identificar o que a gente está pensando aqui, né, Rogério, com relação ao turismo, à religiosidade. Nós estamos aqui em frente à catedral, eu sempre disse para a Rejane, Frederico tem naturalmente... Nós fizemos o estudo, a nossa empresa fez para o governo de Brasília, o estudo do turismo religioso. Já fazem 15 anos isso, né? Então, agora que está se falando como se fosse novo, não é novo, é uma vertente de negócio, Aparecida do Norte, é um exemplo nesse sentido. Então, é isso, é você perceber determinados sinais que o mundo... E eu acho que aí vem uma coisa boa também. A pandemia, ela deu um senso de urgência muito interessante. As pessoas não querem mais... Parecia que tinha uma linha imaginária futura assim, com as coisas. Hoje não tem mais isso. Hoje é viver o dia de hoje. E esse viver o dia de hoje, ou eu faço agora, ou eu não vou fazer mais. Então, isso aflorou potencialidades de negócio em vários setores. Vários, desde a alimentação, a higiene, limpeza, máquinas, tecnologia, turismo, enfim, todos. E eu acho que isso... E o brasileiro, né? Nós gaúchos somos empreendedores por natureza, mas o brasileiro tem uma veia empreendedora impressionante, né? As pessoas dizem, mas que o francês é mais inteligente. Nós temos cliente francês, polonês, alemão, americano. Eles não são muito mais inteligentes, eles são tão quanto. Mas nós também somos, nós temos a capacidade de empreender. O que falta para o Brasil é capital, que de alguma maneira agora o mundo está acessando aqui, mas é isso, tem vertentes e eu acho que a um clique hoje, qualquer lugar está conectado. Esse é o ponto fundamental, né?
Doutor Maurênio, falando aqui agora um pouquinho da sua empresa, que é a M-Stort, né? Negócios e Resultados. A gente sabe que o senhor tem aqui uma referência em grandes empresas a nível nacional e internacional, onde o senhor presta esses serviços com relacionamento de negócios. E como é que nós podemos trazer para a nossa realidade aqui de Frederico Westphalen e da região? Porque nós soubemos aqui que nós temos, assim, grandes empresários aqui. Empresários que, inclusive, têm vendas significativas a nível nacional e até internacional, né? Em que sentido empresas como a sua se adequariam a empresas como as nossas para dar um norte maior, uma pegada maior, uma visão maior do mercado, até porque, com essa modificação toda após pandemia, se exige um pouco mais de estratégia nesse novo mercado que se visualiza no mundo todo? Eu acho que eu vivi isso, né? Vivi porque venho para cá há muitos anos. Essa região aqui foi penalizada pela falta de infraestrutura de acesso, né? Por exemplo, eu hoje, olhando pelo olhar do turismo, por exemplo, o turismo ele não é mais por cidade, ele é por região. E nós estamos aqui a 100 quilômetros de Chapecó. Chapecó é um exemplo, é um case interessante através do futebol. Ela se tornou uma cidade conhecida também pelos azares do futebol, mas, claro, lá tem Aurora, tem várias empresas de grande porte. Eu acho que a penalização dessa região se deu muito pela falta de infraestrutura. Então, tendo esta infraestrutura, hoje ela podendo ser trabalhada no sentido de região, existe um potencial empreendedor muito grande aqui, né? Tanto aqui, Seberi, os municípios do entorno. Eu acho que, olhando pela ótica, as coisas que eu vejo, assim, um exemplo, eu não olho Frederico, eu olho a região, né? Eu imagino que aqui tem um potencial muito grande de ametista, que eu já conheci e acho muito interessante. Tem um potencial enorme da religiosidade, que Frederico é a capital. Nós estamos fazendo lá em Antônio Prado, nós desenvolvemos um hotel em Antônio Prado, Caxias e Flores da Cunha. Nós estamos fazendo exatamente o caminho, a cópia do Santiago de Compostela, ligando Antônio Prado à Farroupilha, que as pessoas possam fazer as suas peregrinações, penitências. Aqui poderia se desenvolver da mesma forma esse tipo de turismo. Mas aqui tem vertentes como o vinho, como a pedra, como a própria religiosidade, além da capacidade de indústria alimentícia, que já está acontecendo aqui do lado, com os frigoríficos, agora com cereais. É isso, eu acho que esse formato de ligação regional aqui, pegando Frederico como uma capital regional, isso é um dado interessante que é bom comentar. O que aconteceu com a pandemia? A pandemia deu para algumas cidades do Rio Grande do Sul, por exemplo, Bento Gonçalves, Caxias, você fechava a região por conta daquela cidade, das cidades do entorno. As cidades não estavam com problema, o problema estava naquela cidade maior onde tinha um hospital. Pós-pandemia, já há uma visão naturalmente concebida de que o desenvolvimento é em torno da região. E isso foi que fez o Vale dos Vinhedos crescer bastante, está fazendo a região de Passo Fundo surgir as capitais regionais de fato, não só de direito. Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas, que agora está vindo também de maneira muito forte. Então, é a mesma coisa. Essa região agora é a bola da vez. Tem tudo para desenvolver, mas ela precisa melhorar a questão da infraestrutura. Se nós não conseguirmos... Eu acho que esse é um trabalho que a política tem que fazer, tentar desenvolver a infraestrutura, porque tendo a infraestrutura vem as pessoas, vem a logística é um fato importantíssimo hoje. Eu dou um exemplo que é fundamental assim, das pessoas entenderem. Com o nível da economia, do jeito que está indo, os ganhos estão muito reduzidos por conta da competição. Então, eu começo a fazer conta em tudo que é parte. Um exemplo que me parece assim, bem oportuno. Nós temos um cliente de Manaus, ele fornece toda a rede de alimentos da Zona Franca de Manaus. Ele compra todos os elementos, todos os insumos de vegetais no Rio Grande do Sul, e ele tem que atravessar o Brasil. Ele perde por conta da logística. Um exemplo, o tomate em 15 dias fica mais velho e ele estraga. O shelf life do tomate acaba ficando pior. O que ele está fazendo no Rio Grande do Sul? Montando uma fábrica para transformar o produto numa espécie de suco, de condensado, para levar para lá para industrializar e fazer a comida. Ou seja, esses 15 dias que a logística roubava dele,
ele através de uma ação empresarial. É nesse nível que está a competição. As empresas estão percebendo. Então, isso vale para uma indústria, mas isso vale para uma cidade, para uma região, para você poder nivelar e desenvolver. É um trabalho 360 graus que tem que ser feito aqui, através da ação da comunicação, através da política é muito importante. Eu já vi muitos municípios que, através da boa política, cresceram, e da má política, perderam espaço. Quando eu digo, não é política partidária, é política de visão, né, de desenvolvimento. Então, nesse sentido, eu acho que aqui tem todas as condições, tem uma proximidade feliz com Santa Catarina, não é mais uma proximidade que é no sentido de separar, mas de aproveitar a logística, seja do aeroporto para efeito do turismo, seja melhorar a infraestrutura rodoviária para as pessoas poderem ir no entorno e desenvolver efetivamente esse papel de capital regional. Aí você já consegue estabelecer as diretrizes para atrair empresas. Um exemplo também que eu vi e participei de alguma maneira, nós atuamos muito em Passo Fundo. Em determinada época da história empresarial do Rio Grande do Sul, uma empresa ia vir para Carazinho. Mas, na verdade, a orientação é que ela fosse para Palmeira. E ela acabou indo para Palmeira. Mas os diretores da empresa, os executivos, não gostavam de estar lá, porque não tinha infraestrutura para a vida das pessoas em geral. Foi um conflito permanente, isso dentro da própria organização. Então, hoje não dá para também, com a internet, os hábitos ficaram muito comuns, né? São comoditizados. A gente tem que trazer essa infraestrutura que as cidades com o desenvolvimento acabam tendo. Então, é isso, se olhar como desenvolvimento regional e as distâncias entre... Não tem gente menos inteligente nem mais inteligente. Todos têm acesso à mesma informação. A questão é alguns elementos externos que podem dar essa visão de impulsionador, né? E elas estão muito relacionadas à logística. Quem não tiver uma logística eficiente sofre, em todos os níveis, indústria, serviço, enfim. Rogério, estou colocando um pouquinho na conversa aqui. Você acho que já visitou mais de 50 países aí, pelo menos. Se não isso, muito próximo disso, né? Então, eu julgo você hoje como um dos empresários mais viajados disparadamente de Frederico Westphalen da região e coloco no ranking nacional aí. Até porque tua profissão é esta, né? E você realmente faz jus à tua profissão. Imagine aquilo que nós temos, alguns potenciais aqui a nível local, regional, seja turístico, religioso ou turístico normal, né? Lá na Europa ou em alguns outros países, outros locais do mundo mais desenvolvido. Seria certamente um grande sucesso. Então, o potencial aqui nós temos. O que você acha que falta para nós dar aquela empurrada aqui e transformar alguns potenciais naturais e outros que já existem da iniciativa privada num grande sucesso de turismo aqui na nossa região? Eu ratifico o que o Dr. Maurini falou. Se nós pensarmos a região como macro, né, pensarmos a região, nós avançamos. Nós pensarmos como município, individualizarmos o turismo, a gente não avança. Eu falava há 20 anos que nós precisamos de acesso asfáltico. O turista gosta de acesso. Então, por exemplo, é inadmissível que não tenhamos ainda o acesso asfáltico até Ametista e de Ametista para Iraí, esses municípios mais turísticos interligados com asfalto e asfalto de qualidade, não é qualquer coisa, né? Então, assim, eu acho que sempre teve uns ciúmes, eu acho, dos municípios para com Frederico, né? Eu enxergo dessa forma. E não é assim, né? Frederico é uma cidade polo e nunca deixará de ser, né? Então, nós precisamos trabalhar mais conjuntamente, né, os atrativos, né? Frederico pode contribuir e poderá e vai contribuir num futuro próximo aí com algo diferente, que a gente pode agregar a Ametista, Iraí, o Yucumã agora, se não me engano, acaba de ser privatizado também, então a gente vai ter um ganho muito grande com isso. E nós precisamos justamente da política, né, dessa boa política de nos ajudar com os acessos, principalmente de Boa Vista das Missões para cá, porque a gente está há anos, né, com esse asfalto ruim, né, a questão das placas, indicações turísticas e tudo mais, mas isso eu acho que vem com essa união dos municípios, com essa união política dos municípios, com lideranças positivas que possam, de fato, fazer com que essas ações sejam tiradas do papel, né?
Eu acho que a gente vai avançar muito, né? Principalmente eu vejo assim que nós vamos ter, com esse projeto que a gente vai lançar aí, nós vamos ter um turismo antes disso e um pós. Então eu acho que a gente tem, nós comentávamos hoje de manhã em off aí com o Dr. Moreno, que o Ametista está recebendo em torno de 8 mil pessoas mês, né? Fora os pingadinhos que vem aí, né? Então, assim, a gente poderá trazer muito mais pessoas, né? E essas pessoas circulando entre esses municípios e visitando a região, por isso esse fortalecimento da região, a gente tem muito a ganhar com isso. Bom, quem está nos acompanhando aqui nas redes sociais do Complexo Luz e Alegria deve ter percebido, né, doutor e Rogério, desde o início da nossa entrevista, que existe, né, um grande projeto a ser lançado na área do turismo em Frederico Westphalen muito em breve. Ainda não se tem como se falar o que é, mas em breve se falaremos. Uma coisa é certa, nós aqui de Frederico Westphalen, o Universo do Turismo, o Complexo Luz e Alegria, a própria Mitra Diocesana, a nossa Catedral Santo Antônio, né? A nossa região conta muito com o seu apoio, doutor Moreno, pelo tudo aquilo que o senhor significa nas suas empresas, a nível nacional e internacional, por tudo aquilo que o senhor realmente pode ser muito importante para nós nesse futuro projeto que muito em breve saberemos o que será. Eu adoraria, tenho muito carinho pela região, já tenho pelas pessoas e agora vou ter também pela região. E eu acho que é isso, a gente faz coisas e vê coisas, né, bem-sucedidas. Todo trabalho tem que ter planejamento, né, tem que ter um trabalho de planejamento bem feito. O turismo também precisa dessa concepção, seja nele ou na própria indústria, mas é que ele vai... Eu tenho um dado que é bem relevante para as pessoas entenderem aonde isso para. Mendoza é uma região da Argentina que, no ano 80, ela fez a primeira bodega, que eles chamam, que chama Salenten. A Salenten é um arquiteto que nós trouxemos, inclusive, para fazer um trabalho em Bento Gonçalves, chama Mário Bormida. A Salenten foi idealizada por um judeu que queria devolver para o mundo o que o mundo deu para ele. E ele fez a primeira vinícola, ele gastou 12 milhões de dólares nessa vinícola, eu conto isso no livro. E hoje Mendoza tem 700 vinícolas e 1.400 restaurantes, a partir desse movimento. Bento Gonçalves tinha, antes da pandemia, uma média de 800 mil turistas ano. Esse ano, Bento Gonçalves passa 1.600.000. Ou seja, dobrou em relação a isso. Aí você vê, anteontem eu estava lá, você vê um movimento nos restaurantes, você vê um movimento no comércio, porque há um reflexo natural disso em relação a essa, na área imobiliária, porque as pessoas acabam gostando, acabam se interessando pela região. Então, há uma dinâmica desse processo. E isso acontece... Aqui, nós estamos atingindo uma melhoria significativa das indústrias que estão vindo pela qualidade e pelo tamanho. O próximo processo vai se dar a nível de serviço, que, naturalmente, Frederico, por ter essa dimensão que tem, vai se beneficiar, e o comércio. Então, você começa isso é um outro dado interessante também. Com a pandemia, as marcas nacionais começaram a ter velocidade através dos processos de franquia que vem acontecendo. E o consumidor quer isso, ele quer essa inovação. Mas, ao mesmo tempo, potencializa, valoriza as marcas locais. Nós tivemos um exemplo que é bem legal aqui em Passo Fundo, quando nós fizemos para a UPF o mall comercial dentro da universidade. Os comerciantes fizeram um movimento que aquilo ia quebrar com a cidade, que não, enfim, foi até o próprio hotel, que hoje é o Ibis lá em Passo Fundo. E ao contrário, aí o que a gente percebeu? A gente fez pesquisa, a cidade queria marcas novas, mas também queria o cachorrão do Claudião, que eram aqueles produtos locais. E isso vai acontecer aqui, naturalmente. Então, acho que o momento é bem oportuno para esse desenvolvimento. Empresários, Rogério, você mesmo liderando o processo de comunicação, é assim que a coisa anda. Eu acho que a gente tem tudo para desenvolver e potencializar essa vertente que está vindo, né? Muito bem. Doutor Maurênio Stort, advogado e também empresário na área publicitária, proprietário aqui da empresa M Stort Negócios e Resultados, né? A gente quer agradecer muito a sua presença aqui no Complexo Luz e Alegria, a sua estada em Frederico Westphalen.
Mande meu abraço aí à sua família, à sua esposa, que há muitos anos eu não a vejo, né? Mas a gente gosta muito da sua família, da família Gadonska, da família Binotto, a gente tem um relacionamento aí de longa data aí. E agradecemos demais aí as suas palavras. Para nós aqui foi uma aula de informações para a gente ter uma visão mais macro de tudo aquilo que está acontecendo no nosso mercado, no nosso mundo de hoje. Obrigado. Eu sempre conto, eu comentei isso no livro, mas o Rogério também fez uma lembrança que eu aprendi com o Jaime Lerner quando a gente fez o projeto do Cais Mauá. Se a comunidade não abraça, pode esquecer que nada vai dar certo. A comunidade tem que abraçar. A comunidade abraçando, não tem como não dar certo. Só que a gente precisa construir essa vertente para que a comunidade venha junto. E aí, vocês aqui na comunicação têm um papel fundamental para isso. Muito obrigado, então, ao doutor Maurênio. Rogério Azevedo, Universo Turismo, obrigado também pela tua presença aqui. Obrigado, Marco, pela oportunidade e, como tu falasses aí, né, uma aula de informação e conversar com pessoas inteligentes é sempre muito bom, ainda mais um sábado de manhã. Muito obrigado. Grande abraço aos internautas, aqueles que nos acompanharam no Complexo Luz, Alegria de Comunicação, nas nossas redes sociais. A nossa entrevista de hoje será reprisada nos nossos canais de rádio a semana que vem na nossa programação de jornalismo. Grande abraço a todos.